Você já deve ter ouvido falar que o Tribunal de Contas da União tá tentando acabar com a liquidação do Banco Master. Mas eu te garanto, essa história é bem pior do que parece. E quem tá por trás de tudo isso? De novo, o Centrão. Quer entender essa história? Assiste esse vídeo até o final e já segue Lasqueira. Aconteceu o seguinte, o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, determinou a realização de uma inspeção com máxima urgência no Banco Central do Brasil, questionando a decisão já tomada de liquidar o Master. A intenção é clara, sustentar que o Banco Central teria errado e se precipitado na decisão. O Banco Central é a autoridade monetária responsável por supervisionar e, quando necessário, liquidar instituições financeiras para proteger o sistema. Se essa decisão do Banco Central for desautorizada politicamente, o dano não é só para o Banco Central, é a confiança do sistema financeiro. Pensa aqui comigo, o seu filho pequeno, ele é flagrado pegando algo que não é dele. Aí você, responsável, vai lá e aplica um castigo. De repente, aparece a avó dele e diz que ele não precisa cumprir castigo nenhum, que tá tudo bem. A mensagem é óbvia. Erre, abuse, que alguém te salva depois. Em economia, isso tem nome, risco moral, ou também moral hazard. Se o TCU derrubar essa liquidação, o sinal aos agentes de mercado vai ser devastador. Surgirão novos workários dispostos a correr riscos excessivos, certos de que bons contatos bastam para resolver qualquer problema técnico. Mas a pergunta que eu sei que você está se fazendo é a seguinte: por que o TCU então está fazendo isso? E a resposta começa pelo relator do caso, o Jonathan de Jesus, que não tem perfil técnico algum. Pelo contrário, ele é ex-deputado federal e estava no 4º mandato quando ele renunciou para assumir essa vaga no Tribunal de Contas da União em 2023. E a sua indicação envolveu a articulação direta de Arthur Lira. E para quem não tenha se atentado ao detalhe, o partido dele era o PP, o mesmo do Ciro Nogueira, que liderava a bancada do Master na Câmara, articulando projetos de interesses do banco, como aquela emenda para aumentar o limite do FGC de 250 mil para 1 milhão, chamada também de Emenda Master. Mas não para por aí. O ministro, que deveria ser técnico, é parte de uma oligarquia política em Roraima. O seu pai, Messias de Jesus, foi eleito senador em 2018 e hoje também ocupa um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas de Roraima. A esposa do ministro esteve lotada no gabinete de um deputado federal, mas foi exonerada após reportagem do Estado de São Paulo apontar que ela não cumpria a rotina de trabalho. E a sua madrasta atua desde 2022 na área jurídica da Companhias de Águas e Esgotos de Roraima. Suco de Brasil, né? Pois é, de um lado você, os cidadãos comuns que precisam receber 41 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito pela liquidação do Banco Master. Do outro lado, uma engrenagem poderosa. O escritório da esposa do Alexandre de Moraes, que teria recebido 129 bilhões para defender os interesses do banqueiro, Dias Toffoli, cuja esposa teria sido sócia do advogado do workário, e agora o próprio TCU está sendo capturada por políticos ligados ao Centrão. Olha só, não é uma disputa técnica, é uma disputa de poder em que muita gente grande pode cair. Mas é o seguinte, quando o poder se fecha para se proteger, a sociedade ainda tem uma única arma capaz de constrangê-los, que é a pressão pública. Amplificar e compartilhar essa mensagem e não permitir que ela caia no esquecimento para que eles ouçam a única coisa que eles temem, a voz do povo.